Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, mais uma aula aqui da nossa Escola Bíblica Online no YouTube. Eu quero te convidar a pegar aí o seu caderno, a sua Bíblia, a sua caneta, se assentar aí aos pés do Senhor para juntos nós continuarmos aprendendo a respeito do Evangelho de Marcos com o pastor Helder. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente aula. A pílula da felicidade. Você mais jovem talvez nunca tenha ouvido falar que já existiu uma vez a chamada pílula da felicidade. Fez muito sucesso nos anos 70 e 80. Artistas faziam comerciais mostrando que antes estava triste, deprimida, ansiosa e de repente agora estava alegre depois que tomou a pílula da felicidade. É verdade que a pílula da felicidade não passava de um simples antidepressivo. Aliás, era o início, desse grande comércio farmacêutico nessas áreas da psicologia, da psiquiatria. E a pílula da felicidade era um antidepressivo muito famoso. Não lembro bem o nome, acho que é Prozac o nome, se não me falha a memória. E como eu falei, uma campanha publicitária foi toda montada em cima desse medicamento, que foi batizado com o nome de pílula da felicidade. Quem tomasse a pílula, acabava os problemas, acabava a tristeza, acabava a angústia, sabe? Acabava aquele abatimento e você era feliz. E repito, estrelas de cinema, revista, filmes, enalteceram a pílula da felicidade. E é claro, meus amados irmãos, que 50 anos depois, a pílula da felicidade não fez ninguém feliz. Agora preste atenção, nesse momento existe um novo Eldorado, sabe? Uma nova busca por um tesouro que se alguém achar vai ficar com certeza bilionário, como ficou o pessoal que inventou a tal da pílula da felicidade. Ficaram ricos e não trouxeram felicidade para ninguém. O Eldorado de hoje, sabe? As minas do rei Salomão de hoje, no mundo acadêmico, no mundo da psicologia, da psiquiatria, das ciências comportamentais, chama-se resiliência. O que é resiliência e por que é tão importante hoje em dia e por que estão procurando, na ciência de maneira geral, procurando soluções para se conseguir resiliência. Resiliência é a capacidade de você passar por dificuldade, problema, resistir, não se abater e vencer. Resiliência é a capacidade da pessoa passar por luta, dificuldade e sofrimento, mas de maneira positiva, sem entrar em desespero, sem tirar sua vida, sem entrar em depressão profunda, sem ser derrotada. Esse seria o resumo mais básico que eu posso dar de resiliência da perspectiva que as pessoas têm hoje e que a medicina também tem hoje. Não estou nem entrando na questão técnica, mas seria essa a ideia. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que enfrenta muitas dificuldades e consegue passar por todas elas bem. Não é que passa bem, com suas faculdades mentais preservadas, com suas emoções controladas. Isso é uma pessoa resiliente. Por que é tão importante? Porque nós estamos vivendo um mundo de pessoas que não têm resiliência, de pessoas que se abatem por qualquer coisa. Qualquer decepção é motivo da pessoa, inclusive, tirar a sua própria vida. As pessoas não conseguem lidar com problemas, com dificuldades. As lutas, os problemas, as dificuldades abatem tanto as pessoas que nós estamos aí com os consultórios cheios de pessoas fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico, de depressão, há anos. Alguns estão há anos fazendo tratamento e não conseguem sair. Assim, se alguém achasse um medicamento, ou um tratamento, ou uma solução para criar resiliência nas pessoas, essas pessoas vai ficar milionária, bilionária. Vai ser igual a pílula da felicidade foi nos anos 50. Então, se alguma farmacêutica chegasse, olha, nós temos um remédio que ajuda você a ter resiliência. Você vai enfrentar as lutas da vida, as dificuldades da vida,
de maneira positiva, sem se abater, com força, com vigor. Imagina uma coisa dessa. Por isso que eu estou dizendo para você que a busca pela resiliência hoje é o Eldorado. Ainda não está popular, ainda está no meio acadêmico, mas daqui a pouco vai chegar no modo popular. Já está tendo seminários, palestras, já está tendo pessoas aí dando cursos de como você ter resiliência. Daqui a pouco chega na igreja também. Eu não sei se vai chegar de maneira correta e bíblica, mas a neurociência, a neuropsicologia, a neuropsicopedagogia, sabe, essas áreas da neurociência, todas elas já estão trabalhando em cima disso. E qualquer um que consiga chegar com uma fórmula mágica, vou até colocar entre aspas, para que você tenha resiliência, nossa, o mundo vai abraçar, sabe, igual abraçou a pílula da felicidade. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que resiliência só é possível quando você se agarra em Deus. Quando você se agarra no Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloca a sua fé nele, coloca a sua vida nas suas mãos, assimila todos os seus ensinos, suas promessas e principalmente a sua obra perfeita na cruz do Calvário, você passa a ser uma pessoa resiliente. Porque ninguém mais nesse mundo entende resiliência do que Jesus Cristo. Ninguém nesse mundo entende mais de resiliência do que Jesus Cristo. E ele passou por todas as lutas da sua vida, inclusive desde o seu nascimento, já foi um nascimento sofrido. A sua mãe teve que fugir do seu país para o Egito num jumento, grávida. Grávida não, com uma criança pequena. Então toda a vida de Jesus, desde a sua fecundação no útero da sua mãe, até a sua morte na cruz, foi uma vida de lutas, de muita luta, muita batalha. Nem se prenda somente à dificuldade da crucificação. A crucificação foi terrível, mas antes disso Jesus já tinha muito sofrimento, muita luta na vida dele. Ele era acusado injustamente, a famosa fake news. Ele foi incompreendido, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi julgado injustamente, condenado injustamente, e tudo que ele fez foi o bem. Quer sofrimento maior do que esse, meu irmão? Injustiça? Quem que aguenta injustiça? Ninguém aguenta injustiça. Jesus passou a vida toda aguentando injustiça. Mais do que isso, aguentou incompreensão dos seus próprios amigos, abandono dos seus próprios amigos. Enfim, foi uma vida toda de luta. Portanto, ninguém entende mais de resiliência do que Jesus Cristo. E quando você olha para Jesus Cristo, você nunca vai encontrar uma pessoa deprimida, nunca vai encontrar uma pessoa sem esperança, sem fé. Nunca. Por quê? Porque Jesus, ele nos mostrou o mapa da resiliência. Eu não vou falar de tudo agora. Esse tema vai dar muito pano para as mangas e, se Deus quiser, eu estou estudando, estou me preparando, estou fazendo curso, inclusive, ouvindo palestras. Eu vou tratar desse tema durante muitas vezes, se Deus quiser, ainda aqui no Evangelho de Marcos e na igreja quando for pregar. Mas Jesus, você não encontra ele deprimido. Sabe por quê? Porque o mapa da resiliência é confiança total em Deus. Essa é a forma da resiliência, confiança total, absoluta em Deus e na palavra de Deus. Esse é o mapa. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho disso, de uma mulher resiliente. Marcos capítulo 7, do 24 a 30, nós vamos encontrar uma mulher passando por um grande problema e que nos ensina muita coisa, principalmente a sermos pessoas resilientes. Então, Marcos 7, 24 a 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha.
Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Bom, esse texto aqui é um texto clássico do Evangelho de Marcos, né? A cura da mulher Ciro-Fenícia. Esse mesmo relato aparece também no Evangelho de Mateus, capítulo 15, com o título de mulher cananeia. Mas afinal de contas, era uma mulher cananeia, era mulher das bandas de Tiro e Sidom, era mulher grega, era tudo isso. Porque a região de onde ela vinha era chamada de Canaã, até hoje, né? É chamada daquela região de Canaã. E ela era daquelas bandas de Tiro e Sidom. Ela era de origem sírio-fenícia, com ascendência grega. Então não tem nada de contraditório aqui. Era uma mulher gentia. E diz o texto que essa mulher tinha uma filha e a sua filha estava endemoniada, possessa de espírito imundo. Aqui em Marcos 7:25, possessa de espírito imundo. Mateus chega a colocar com mais detalhes. Chega a dizer que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Eu não recomendo que ninguém assista o filme O Exorcista. Eu não recomendo que nenhum cristão, ainda mais jovem, porque é terrível aquele filme. Eu assisti por força do ofício. Não que eu goste, eu detesto filme de terror. Mas por força do ofício, para poder ter, na época, quando eu estava no auge, né, eu era pastor também, tinha que pregar, tinha que ensinar, eu tive que assistir aquela bela coisa horrorosa. Enfim. Mas a ideia aqui é que essa criança, ela tinha uma possessão tão terrível, que Mateus usou o texto horrivelmente endemoniada. Na língua original, a ideia é de uma pessoa que fica transfigurada por mal. E no filme lá do Exorcista, tem cenas que a menina, você olha assim para a menina está perfeita, normal. E as pessoas estão conversando. Quando se vira que olha, está aquele monstro na frente dela. Claro que isso aí é jogada de marketing, é questão de cinema, efeito especial para poder causar aquele medo nas pessoas, né, para o filme ter mais suspense, mais ibope. Mas a ideia é mais ou menos aquela. A pessoa tem a fisionomia transfigurada, tamanha é a possessão demoníaca na pessoa. Eu também não vou gastar tempo nesse momento falando sobre possessão demoníaca, porque já falei um pouco lá para trás. Lembra que eu falei um pouco atrás e disse que ia repetir um pouco mais na frente, mas não hoje. Porque a minha ênfase hoje é na questão da resiliência. E na resiliência desta mãe, que está passando por uma luta muito grande. A sua filha está possessa, segundo Marcos, de um demônio, de um espírito imundo. E segundo Mateus, ela está horrivelmente endemoniada. Não nos diz o que é que essa criança fazia quando estava sob domínio do inimigo. Mas a expressão imundo na língua original dá algumas pistas. Tanto pode ser imundo no sentido higiênico, ou seja, quando ela estava possessa pelo espírito, ela fazia coisas sujas, nojentas, não sei nem que termo que eu posso usar. Mas também imundo pode ser no sentido moral, dando a ideia de que ela fazia coisas imorais. Então é imundo no sentido, a palavra tanto pode ser no sentido de limpeza física mesmo, higiene mesmo, pessoal, e como pode ser também no sentido moral, sabe? Alguma coisa imoral que ela fazia. Não sabemos. O que nós sabemos é que era uma possessão terrível. Mas agora é que vem a resiliência. Essa mãe que está passando por essa enorme luta, essa mãe que está passando por essa batalha na sua casa, no seu lar, ela não desiste de lutar pela sua filha, pela sua família. E ela encontra forças para fazer isso. Onde ela encontra forças? Em Jesus Cristo. Apesar dela ser gentia, apesar dela nem ser judia, dela ser de uma região de Tiro e Sidom, uma região inclusive extremamente pagã, uma região que inclusive era amaldiçoada até pelo próprio Deus, muitas vezes, devido ao seu paganismo, devido à feitiçaria que existia lá, devido ao misticismo que havia lá. Era uma região extremamente pagã, uma região idólatra, Tiro e Sidom. Mesmo vivendo naquele mundo,
essa mulher ouviu falar de Jesus Cristo. Pode ser que o esposo dela era judeu, nós não sabemos. Pode ser que ela tinha algum contato com os judeus, não sabemos, vindo para Jerusalém. Sabemos que a fama de Jesus chegou até ela. Pode até ser que ela já tenha tentado tudo pela cura da sua filha na sua região, com seus feiticeiros, com seus encantadores, não sabemos. O que nós sabemos com certeza é que ela ouviu falar de Jesus. E isso deu a ela esperança e força para lutar pela sua família, particularmente pela sua filha. E diz o texto que ela veio até Jesus. Olha, essa mulher enfrentou uma barreira cultural, racial enorme. Ela correu até risco de ser apedrejada, xingada, maltratada, ameaçada. Mas parece que tudo indica que ela veio sozinha. Talvez ela vestiu roupas judaicas para poder não se diferenciar tanto, já que as mulheres de Tiro e Sidom se vestiam totalmente diferente das judias. Então lá vem ela. Não sabemos, mas o que nós sabemos é que ela veio até Cristo. E é isso que vai dar a ela força e alento para ela enfrentar o problema que sua família está passando. É a resiliência que vem da única fonte que pode dar força realmente. Deus, Jesus Cristo. E ela vem. Diz o texto, Marcos não vai falar, mas diz o texto que essa mulher, ela clama a Jesus. Mateus capítulo 15, 22 mostra isso. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então ela vem até Cristo e clama até Cristo. Isso é importantíssimo. Veja que do lado de Jesus estavam todos os santos de Jesus. São João, São Pedro, né? São Mateus, São Marcos. Era tanto santo lá de Jesus. Mas quando ela foi clamar, ela clamou única e exclusivamente a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o único que pode resolver os nossos problemas e nos dá a força que nós precisamos para viver e para enfrentar os problemas. Por isso que ela clama a Jesus Cristo. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Embora houvesse santo para tudo quanto é lado. Agora, interessante vai ser as respostas de Jesus e a atitude de Jesus, ou as atitudes de Jesus para com ela. Marcos diz que ela clama a Jesus. Versículo 26. Agora, no versículo 27, Jesus lhe responde. Versículo 27. Deixa primeiro. Só que Mateus registra algo que Marcos não registrou. Se você for lá em Mateus capítulo 15, versículo 23, quando a mulher clama a Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, Mateus deixa claro que Jesus ficou em silêncio. Olha o que diz Mateus 15, 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Aqui tem várias coisas importantes. Ela clama a Jesus, Jesus fica em silêncio, não responde. Você já orou e já clamou a Deus várias vezes e parece que Deus ficou em silêncio no seu clamor, na sua oração? Foi o que aconteceu com essa mulher. E muitas pessoas oram a Deus uma vez, duas vezes, por um problema na vida, por uma luta, e desistem de orar. Alguns oram durante um tempo e quando estão bem pertinho de alcançar a vitória, param de orar, aí a vitória não vem. Para de clamar a Jesus Cristo, a vitória não vem. Jesus ficou em silêncio, não respondeu nada, o que já era, vamos dizer assim, uma pancada tremenda naquela mulher, na sua fé, na sua resiliência. Mas ela não desiste, ela continua. Aí vem uma segunda coisa pior ainda. Os discípulos de Jesus, os santos, que as pessoas ensinam a você a rogar, a pedir para santo A, santo B, para pedir para Jesus Cristo, os santos, quando entram em ação, entram da seguinte maneira, mandando que Cristo despedisse a mulher. Olha, manda essa mulher embora, Jesus. Ela vem clamando atrás de nós. Veja,
que a mulher já vinha, isso é uma terceira coisa importante, a mulher vinha clamando há algum tempo, até porque o verbo está num tempo contínuo, ou seja, vinha clamando, já vinha um processo de oração, de clamor a Jesus Cristo. Então ela enfrentou três coisas aqui para tentar diminuir a sua fé e a sua resiliência. Primeiro, silêncio de Jesus Cristo, silêncio de Deus. Jesus não respondeu nada. Segundo, os discípulos pedem para mandar ela embora. Os santos ao lado de Cristo pedem para Cristo despedi-la. E terceiro, já vinha no processo de clamando atrás de Jesus. Muitas pessoas desistiriam. Mas essa mulher, de alguma maneira, está nos ensinando o seguinte: olha, se houver esperança para a minha vida, se houver esperança para o meu problema, está nesse homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu não vou desistir, porque eu quero vencer esse problema. Eu quero que minha filha seja curada, restaurada. E se há uma solução para a restauração da minha filha, está nele e em mais ninguém. Aí você volta para Marcos. Marcos diz, no versículo 27, que Jesus, quando Jesus fala o seguinte: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. A resposta de Jesus é desanimadora para qualquer pessoa. Mas para essa mulher que entendeu que se havia alguma solução para o seu problema, para a sua família, para a sua filha, é única e exclusivamente Jesus Cristo, ela não desiste. Até porque Jesus não está fazendo isso com a mulher porque Jesus está brincando com a fé dela ou porque Jesus está testando a mulher. Não. Deus, Ele conhece nosso coração, conhece nossa mente. Ele sabe o que nós vamos fazer e falar antes que nós mesmos façamos ou falamos. O que Jesus está nos ensinando aqui e ensinando aqueles discípulos é que eles deveriam ter aquela fé que aquela mulher tem e aquela resiliência que aquela mulher tem. Então a resposta de Jesus, que desanimaria qualquer pessoa, não desanimou aquela mulher porque Cristo conhecia o coração dela, a fé dela e sabia que ela não ia desistir. Então está usando ela como exemplo para aqueles discípulos que iriam enfrentar muitas lutas quando Cristo morresse e depois que Cristo fosse para o céu, como de fato enfrentaram, mas também está nos ensinando a mim e a você a nunca desistir, a nunca abrir mão, a nunca perder a fé, a nunca perder a esperança, a sermos pessoas resilientes. Então, quando ele dá a resposta para a mulher, em Mateus, de novo, ele detalha melhor, ele diz: mulher, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso no versículo 24, que era a mesma coisa que Marcos está dizendo aqui. Olha, eu fui enviado aos filhos de Israel. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os outros. E diz o texto, Mateus deixa claro que quando Jesus disse que veio, que foi enviado para os filhos de Israel, ela vem até Jesus, se prostra aos pés de Jesus e adora. Mateus deixa isso bem claro no versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Eu não sou judia, eu não sou de Israel, mas eu confio em Ti, Jesus. Eu sei que o Senhor é o Messias. Tanto é que ela chamou ele pelo título divino, Filho de Davi, que é um título messiânico. Eu sei que o Senhor é o Messias que tinha que vir. O Senhor é o Filho de Davi, aquele que vai sentar no trono de Davi e vai governar pela eternidade. Eu sei que o Senhor é o enviado de Deus. Eu não sou filho, não tenho sangue de israelita, o sangue judeu. Mas, por favor, me socorre, Deus. Isso é resiliência. Ela se prostra em adoração aos pés de Jesus, mesmo tendo todas essas barreiras para minar sua fé. O reverendo João Arantes, saudoso João Arantes, meu grande amigo, meu irmão, um exemplo, sabe, um herói na fé para mim. Ele sempre chamou essa passagem de teimosia da fé. Parece que estou até vendo ele falar. A teimosia da fé. Ele chamou essa passagem. A teimosia da fé. A fé verdadeira é teimosa. A fé que sabe quem Deus é, quem Cristo é. E o importante que é você manter essa fé independente das circunstâncias. De permanecer na fé independente do problema, de manter essa fé independente de tudo que você possa enxergar, realmente faz o que João Arantes disse que fazia. É uma teimosia. É a teimosia
da fé. Então Jesus fala isso, eles olha. E aí Jesus está ensinando outra coisa importante. Jesus, ele é judeu, nascido nas promessas da aliança judaica, nasceu em Israel, morreu em Israel, é o rei dos judeus, mas ele está ensinando nessa passagem que ele não veio só para os judeus, e sim para todo mundo. Por ser Deus, ele não é Deus de uma raça nem de um povo, ele é Deus de todos os povos, de todas as raças. É por isso que no final do Apocalipse diz que de todos os povos, tribos, línguas e nações, muitos virão te adorar. Como essa mulher Fenícia. Porque Jesus é Deus de todo o universo. Do judeu primeiro, mas também de todo o universo. E a mulher continua resiliente. E Jesus diz Jesus dá uma outra resposta. Olha, não é bom tomar o pão dos filhos dos cachorrinhos. Não é que Jesus está falando com respeito com ela, não está chamando ela de cachorra e nem sua filha de cachorrinha. Essa aqui é um termo carinhoso. Há duas palavras gregas que diferenciam o termo pejorativo para o termo carinhoso. Um termo que, inclusive, nós usamos no Ceará. Muito no Nordeste a gente usa esse termo. O Ceará usava demais esse termo aqui. Que termo é? Quando alguém queria falar mal de uma pessoa, xingar uma pessoa, ele usava a palavra cães. Cães. Como várias vezes você encontra na Bíblia, né? Cães. O próprio Cristo usou essa palavra. Quando você queria usar um termo carinhoso, com aquele bichinho de estimação, aquele cachorrinho que é de estimação, não é só o cachorrinho também não, mas aquele bichinho de estimação da casa, por isso é uma ovelha, por exemplo, a palavra melhor traduzida seria bichinho. Como lá no Ceará nós falamos, não, deixa o bichinho, não estou falando do animal, estou falando da criança. Ou não mexa com o bichinho não mexa com a criança não. Então, essa palavra aqui era um termo usado, sim, para aquele animal de estimação da casa, mas era um termo usado como nós, cearenses, usamos com pessoas. Então, é nesse sentido que essa palavra, mas não é bom tomar o pão dos filhos, ele não disse para dar para os cães, para dar para os bichinhos, para os cachorrinhos, o bichinho de estimação da casa. Que é claro, se você tem um bichinho de estimação em casa, ele vai comer tanto quanto seu filho vai comer. Tanto quanto, talvez seja exagero, mas vai comer, não vai morrer de fome. Aí a mulher responde exatamente isso que eu falei. Mateus deixa registrado. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela está dizendo o seguinte: Senhor, eu não quero tirar o pão dos filhos. Eu não quero tirar o Senhor do seu povo, nem dos judeus. Não quero tirar. Para mim, basta as migalhas. Se o Senhor me tratar como aquele animalzinho de estimação da casa, para mim eu estou satisfeito. Porque eu sei que eu vou ser saciada, vou ser cuidada, vou ser protegida. Os meus problemas o Senhor vai se preocupar, como aquele animalzinho de estimação da casa. Eu nem quero que o Senhor me trate como filha. Trate-me apenas como um bichinho de estimação da casa. Que para mim já está bom. Marcos, de novo, não vai registrar, mas Mateus vai. Mateus vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã, ficou curada. Preste atenção nessa frase. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Meus irmãos, nenhum dos apóstolos de Jesus Cristo recebeu uma frase dessa. Nenhum dos apóstolos de Cristo recebeu uma afirmação dessa. Grande é a tua fé. Pelo contrário, eles foram repreendidos por Jesus, porque eles não tinham fé. Jesus usou essa mulher, como eu disse no começo, como um exemplo para aqueles homens, para a igreja recém-nascida e queria continuar sozinha com aqueles homens sem a presença física de Cristo, para mostrar que eles tinham que ter aquela fé que aquela mulher tinha, aquela resiliência que aquela mulher tinha, que não desiste de maneira nenhuma, que não desiste de maneira nenhuma. O texto é tão belo que ficou assim, está emoldurado para a eternidade.
Repito, essa mulher recebeu da boca de Jesus o maior elogio que outros santos mais destacados da Bíblia não receberam, nunca receberam. Grande é a tua fé. E por ela ter sido persistente, por ela não ter perdido a fé, ter mantido-se na fé, por ela ter tido essa resiliência, repito, a galinha dos ovos de ouro do século XXI, resiliência, ela alcançou a bênção. Pode ir para casa, mulher. Olha Marcos como é que termina. Por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Resiliência. Resiliência é irmã gêmea da fé. E você só encontra resiliência para as lutas da vida, para os problemas da vida, para os milagres da vida que eu preciso, que você precisa. Na única fonte que pode nos dar essa resiliência, essa fé, essa perseverança, essa vitória. Jesus Cristo, o Filho de Deus. A fonte de toda a resiliência. Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por essa aula, pela vida do pastor Helder, pela sua vida que tem acompanhado semana após semana esses ensinos, e que eu e você possamos continuar aplicando o que nós temos aprendido e sendo igreja nesses dias. Eu quero te incentivar a estar conosco novamente nesse domingo, às 10 horas da manhã e também às 19 horas. Vamos juntos celebrar ao Senhor presencialmente nesse próximo domingo. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quarta-feira.